Governo Trump reagem à prisão de Bolsonaro. Dá uma olhadinha aqui comigo no que eu acabei de ter informação de que alguém eu não sei quem foi, de quem partiu a ordem, mas para proibir que houvesse, que a família trouxesse a comida dele, que é feita com base na prescrição médica. Ele precisa de ter uma alimentação especial por causa do fluxo intestinal, por causa das sequelas da cirurgia dele. Então me soou muito estranho que alguém tivesse dado essa determinação para ir contra a medicação que é prescrita pelos médicos, para evitar exatamente intercorrências que ele precisa ter uma disciplina com essa alimentação e obviamente também a preocupação dele com relação à origem da comida. Ele tem essa preocupação, não é de agora, ele sempre falou disso de público, a preocupação de que pudessem fazer alguma coisa com ele aqui, não está desconfiando de policiais federais, nada disso, mas não sabe da origem da comida até chegar na mesa dele, qual é o trajeto que faz, nas mãos de quem que passa. O tom do chamamento dele para essa vigília foi entendido como afronta ao judiciário pelo Alexandre de Moraes, né? E Flávio entrou na mira do Alexandre. Quem entra na mira do Alexandre não tem vida fácil, né, Megali? Então, na decisão do sábado, o Alexandre de Moraes chegou a chamar as atitudes do Flávio de patéticas, né? E disse que a vigília pretendia reeditar os acampamentos golpistas para causar um caos social no Brasil. O que está claro é que o ministro Alexandre de Moraes, assim como o entorno, o círculo de aliados dele, tem levado para frente grandes esforços para criar opticamente uma impressão de que a vida segue totalmente normal. Mas a realidade, assim, se você faz uma pesquisa profunda, leva a conhecimento do círculo íntimo, etc., é claro que é uma coisa extremamente disruptiva. E seja o que for que estão falando publicamente dos bancos, o que os bancos têm que fazer, eles sabem em privado e, até onde eu sei, tem feito, né? Então, assim, politicamente, para sobreviver o que está acontecendo, é de extrema importância gerar uma imagem para que, opticamente, ele aparente ter uma imunidade. Mas, na realidade, a vida torna muito difícil. Só que isso nunca vai mentir. Pessoal, eu sei que com a prisão do Jair Bolsonaro, muita gente entra em desespero. Mas nós também sempre dissemos que esperamos que o Alexandre de Moraes dobre a aposta. Acontece que o Alexandre de Moraes ele está entorpecido pela narrativa criada pela própria imprensa, a assessoria extraoficial de comunicação do Lula, e ficou confortável achando que pudesse haver uma boa relação entre Trump e Lula, para que assim, nesse conforto, ele colocasse Bolsonaro numa prisão preventiva. Vocês vão perceber, na sequência, né, dos próximos capítulos, que essa relação não conseguiu se curar da fissura institucional. A crise política segue na mesa. É certo que demora-se para implementar toda a sanção, porque é um processo burocrático, são servidores públicos que analisam diversos casos, não é só o do Moraes. Mas aos poucos isso daí vai continuar indo adiante, tanto para o Moraes contra a Vivi, e também outros eventuais atores que sejam incluídos no rol de sancionados pela OFAC. Então o momento agora é de não desistir. Seguiremos com o nosso plano que tem dado certo, de trazer consequências a ditadores, para que assim eles não fiquem à vontade para voltar a censurar, aprender e fazer o que bem quiserem. E é esse o contexto que vai fazer ser aprovada a anistia no Congresso Nacional e virar essa página tenebrosa da história do Brasil. O governo americano, que agora que supostamente tem uma química, uma petroquímica com o governo Lula, e que está nessas relações maravilhosas a ponto de terem retirado a tarifa, que o governo Trump ficasse quieto a respeito do Bolsonaro. Afinal, nós lemos todos os dias, eu queria ter trazido para a pauta, mas nós lemos todos os dias aqui que Trump tinha abandonado Bolsonaro. Nós lemos isso aqui, eu não sou maluco, eu tenho mais do que 2 semanas de idade para me lembrar da época que os jornais publicavam que Trump tinha abandonado Bolsonaro, que ele não queria mais contato com o loser. Essa era a análise publicada nos jornais brasileiros. Então você imaginava que, já que abandonou o loser, o governo americano não fosse fazer nada em vida que segue. Mas, aparentemente, não foi isso que aconteceu. A primeira coisa que ocorreu após a prisão do Bolsonaro foi uma resposta dura e inequívoca, oficial do governo americano,
através de uma postagem pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, originada simplesmente do número 2 da diplomacia americana no mundo, o Christopher Landau, que publicou o seguinte: o ministro Moraes, um violador de direitos humanos já sancionado, trouxe descrédito e vergonha internacionais ao Supremo Tribunal Federal do Brasil ao desrespeitar normas tradicionais de autocontenção judicial e politizar de forma escancarada o processo judicial. Os Estados Unidos estão preocupados, a frase está aí, os Estados Unidos estão gravemente preocupados, gravemente preocupados com o seu mais recente ataque ao Estado de Direito e à estabilidade política no Brasil. A provocativa e desnecessária prisão do ex-presidente Bolsonaro, que já se encontrava em prisão domiciliar sob forte vigilância e severíssimas restrições de comunicação. Severíssima. Provocação. Você não tem nada mais, continua a frase, não há nada mais perigoso para a democracia do que um juiz que desconhece qualquer limite ao seu próprio poder. E esse é o posicionamento oficial do governo americano a respeito da prisão do Bolsonaro. O mesmo governo americano que a gente leu que abandonou o Bolsonaro e que teria uma petroquímica com Lula. Tanto é que, eu volto a dizer, foi reproduzido pelo órgão oficial dos Estados Unidos no Brasil, que é a Embaixada dos Estados Unidos. Mas se não bastasse, a outra resposta veio do nosso já conhecido Jason Miller, que é um dos principais assessores políticos pessoais do presidente Trump, que escreveu o seguinte: para todos que foram enganados ao pensar que a caça às bruxas do Supremo Tribunal Federal do Alexandre de Moraes contra o presidente Jair Bolsonaro era exagero, que Moraes só queria colocar Bolsonaro em uma detenção domiciliar leve e não pretendia enviá-lo para a prisão, espero que estejam apreciando o café da manhã. O ex-líder, aí ele botou aqui, ex-líder do Brasil, Bolsonaro é preso por alegações de plano de fuga. Jason Miller também publicou um outro post, esse mais bem-humorado, com o Valdemorte e a legenda: o inverno está chegando. E não dá pra botar a música aqui, porque o post no Instagram foi one way or the other, I'm gonna get you, get you, get you, gonna get you. Que significa assim, de um jeito ou de outro eu vou te pegar. Isso é pro Alexandre, botou a foto do Alexandre, deixa esse Valdemorte aí rolando aí, Bruno. Essa postagem no Instagram vem com a música de um jeito ou de outro eu vou te pegar. E o Jason Miller, eu espero que a essa altura do campeonato as pessoas entendam, um dos principais assessores políticos de Donald Trump, não é nenhum fanfarrão para ficar fazendo tic-tac. Tudo que foi dito que ia acontecer, de fato, aconteceu. Obviamente, eu não posso discutir publicamente todas as coisas que eu sei. Mas eu já dei uma palhinha aqui nesse programa para a direção que as coisas vão. Não há mudança de curso a respeito da política externa americana. Não acredite em mim, acredite no Jason Miller, acredite na própria embaixada americana. Não há mudança de curso na política americana. Acredite no Jason Miller. A Lei Magnitsky vai pegar no Brasil e eu arriscaria dizer que novos vistos serão caçados e que nós teremos, talvez, mais aí alguns sancionados pela Lei Magnitsky no Brasil em altas esferas do poder. Não vou dar pistas, não vou dizer quem, não posso falar os nomes que eu ouvi sendo discutidos, né? Mas lembrem-se, né? Uma dica para vocês é aquilo que o Gilmar Mendes sempre fala. Alexandre de Moraes não agiu sozinho. Alexandre de Moraes não agiu sozinho. Vocês verão nas próximas semanas que haverá avanços a respeito dos efeitos das sanções Magnitsky no Alexandre de Moraes e companhia. Essa coisa da Magnitsky não pegou, vocês verão, começarão a ver nas próximas semanas os efeitos das sanções começarem a serem plenamente aplicadas. Por que tanta demora, Paulo? Ora, porque, como eu também expliquei aqui, o governo americano amargou cerca de 45 dias de shutdown, 6 semanas de shutdown, que significa que não havia pessoal e não havia quem pudesse trabalhar nesse assunto. Acabou o shutdown e o assunto foi retomado. E daí vieram duas notícias. No primeiro momento, a notícia a respeito das tarifas, que fez com que todo mundo achasse que os americanos viraram amigos do Lula, volto a dizer, um estelionato e uma mentira, e que não demorou muito a ser provada como falsa, justamente pela segunda notícia, que é a prisão do presidente Bolsonaro. É inacreditável que estamos vivendo nessa farsa da trama golpista. A cada dia, uma nova decisão aberrante. E hoje, nós tivemos mais uma aberração jurídica. O processo do presidente Bolsonaro transitou em julgado, ainda com prazo para recursos. Isso não existe, isso nunca se viu no direito brasileiro. Moraes manda Bolsonaro cumprir pena na PF por trama golpista. Por que cumprir pena se ainda cabem recursos? Porque hoje
a secretaria declarou o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Olha só, decisão da secretaria. Certifico que os acórdãos publicados em 18 de novembro de 2025 transitaram em julgado em 25 de novembro, hoje, para os réus Alexandre Ramagem, Anderson Torres e Jair Messias Bolsonaro. Certidão de trânsito em julgado. Ou seja, agora será iniciada a fase de execução de pena. Só que essa certidão de trânsito em julgado, ela está errada. É mais uma ilegalidade. É mais uma ação aberrante desse processo. É inacreditável ver isso daqui. É tão básico que o trânsito em julgado só se dá quando não couber mais recursos, que ler uma certidão dessa, com prazos abertos para recursos de embargos infringentes, embargos e divergência, é inacreditável que nós estamos vivendo isso. Vejam, regimento interno do STF. Os embargos de divergência e os embargos infringentes serão opostos no prazo de 15 dias. Ainda estão no prazo. Não houve o fim do prazo para apresentar recursos. Não se pode falar em trânsito em julgado enquanto houver prazo para recursos. Isso é básico. O processo ele é dividido em 3 fases: investigação, processamento e execução. Eu estou na fase de processamento enquanto couber recursos. E ainda cabem recursos. A defesa do presidente Bolsonaro, do Ramagem, eles estão ainda com prazo aberto para recursos de embargos de divergência e embargos infringentes. De repente, atravessam uma certidão no processo que houve o trânsito em julgado, pulando para a última fase de execução. Agora vai cumprir pena. Início do cumprimento de pena com prazo aberto para recorrer. Gente, isso daqui não existe no mundo processual. Isso aqui não é processo penal. O presidente Bolsonaro teve suprimido seu direito de recorrer. Esse caso já não era para estar no STF, para começo de conversa. Esse caso era para estar em primeiro grau. Eu já cansei de falar isso. Ex-presidente não tem prerrogativa de foro. Por isso Lula foi processado na Lava Jato em primeiro grau. Ex-presidente em primeiro grau. Condenado em primeiro grau. Duplo grau de jurisdição. Direito a recorrer. TRF, STJ, STF. Então esse caso já não era para estar no STF. Vindo esse caso para o STF, você já retira do acusado o direito de recorrer. Porque se você já começa na última instância, vai recorrer para quem? Então já não tem duplo grau de jurisdição, o que viola o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, para onde agora tem que denunciar esses abusos. Então você já não tem o duplo grau de jurisdição. Agora, cabendo recursos ainda, que sabemos que são recursos sem muito efeito prático, mas são recursos cabíveis, suprimem ainda esses recursos. Já não bastasse levar esse caso para o STF, alterar o regimento em 2023 e mandar para a primeira turma. Foi isso que fizeram. Tiraram esse caso do plenário, inclusive, e mandaram para a primeira turma, alterando o regimento interno. Chegando na primeira turma, julgado a toque de caixa. Já não tem para onde recorrer, porque já está no STF. Ainda retiram direito aos recursos previstos no regimento interno. Não respeitam minimamente a regra do jogo. E ainda há quem defenda não ser um processo político. O que tem de jurídico aqui? Eu desafio um jurista. O que há de jurídico aqui? É um processo manifestamente e exclusivamente político. Se antecipou o trânsito em julgado para enviar os condenados à penitenciária para cumprirem pena. A imprensa está dizendo que o presidente Bolsonaro vai cumprir pena na Superintendência da Polícia Federal. Mas não era a hora de cumprir pena. Ainda cabem recursos. Agora, com essa certidão de trânsito em julgado, o que pode fazer?
Eu já falei outras vezes. Havendo trânsito em julgado, você vai para a fase de execução de pena. Indo para a fase de execução de pena, nasce a possibilidade de uma ação que se chama revisão criminal. Eu já gravei vídeos, inclusive, explicando isso. Gravarei outro na sequência explicando o que se pode fazer agora com esse trânsito em julgado. É possível uma revisão criminal. A revisão criminal será analisada pelo plenário. O relator será da segunda turma. Fato é, eu gravo esse vídeo para expor essa aberração para o Brasil, para dizer, esse caso do presidente Bolsonaro não poderia ter terminado. Esse processo não poderia ter chego ao fim hoje, porque ainda cabíveis recursos. Eu não estou acreditando que eu estou vendo isso. Gente, no pior pesadelo, se fosse para escrever um filme de terror, a gente não conseguiria escrever da forma como foi esse processo. Esse processo é uma verdadeira aberração e das piores. É inacreditável. Gravarei outro vídeo na sequência para explicar o que ainda juridicamente é possível fazer. Mas agora, hoje, o processo do presidente Bolsonaro acabou. O processo da farsa, da trama golpista do presidente Bolsonaro acabou como eles queriam, em 2025. E agora vai iniciar a execução de pena. É inacreditável isso. Vamos que vamos, para ver até onde a gente consegue chegar, né? Na prisão, Bolsonaro recusa a comida da PF e recebe refeições levadas por familiares. Interlocutores afirmam que o ex-presidente vai receber diariamente café da manhã, almoço e janta. Cardápio especial segue recomendações médicas. Assim, né? Independente de qualquer recomendação médica, ainda que Bolsonaro não quisesse, por algum tipo de desconfiança, vocês iam falar que ele é louco? Eu acho que não, né? A Thalita fala, né? Certíssimo, todo cuidado é pouco. Mas, gente, assim, além de qualquer birra mesmo, sabe? Em relação à turma da esquerda, Lula, Polícia Federal, se podem ou não colocar alguma coisa que não devia na comida de Bolsonaro, o cara fez 7 cirurgias, claramente está sob cuidados médicos, com a saúde debilitada, e aí esperam o quê? Que ele vai comer o que derem? Não, come aí, vida que segue, tamo nem aí pra você. Tá bom. Sendo que o principal problema dele é exatamente no trato intestinal. Flávio Bolsonaro ontem, junto com outros parlamentares, né, deputados e senadores, falou rapidinho e explicou aqui, na verdade deu mais um ponto, né, de por que é absurda essa tese de que Bolsonaro estaria tentando fugir, né, estaria mexendo na tornozeleira para fugir. A central lá de monitoramento é avisada que alguém está mexendo na tornozeleira. Eles chegam em casa. Bolsonaro está onde? Dormindo. Dentro de casa, trocam a tornozeleira dele e ele faz o quê? Volta a dormir. Alguém que quer fugir tem esse comportamento? Pelo amor de Deus, é uma forçação de barra sem tamanho. A central lá de monitoramento é avisada que alguém está... Faz sentido? E nem mexer na cinta, Bolsonaro mexeu. Na cinta, que é a parte principal, né, da tornozeleira. Aí tava lá, dormiu, voltou a dormir. É comportamento de quem tá tentando fugir? Ontem, o Metrópolis entrevistou um médico, na verdade, desculpa, um psiquiatra, o Nélio Tombini. Eu nem vou dar play aqui nesse vídeo, porque a Tsuki colocou aqui em destaque uma das partes mais importantes da fala dele, que é o seguinte, né? Quem medicou Bolsonaro foi uma endocrinologista. E aí já começa por aí. Ele tomou 2 remédios psiquiátricos que não foram receitados por psiquiatras. Estranho isso, né? Imagina se eu começasse a receitar remédios de neurologistas, remédios para emagrecer, né? É dar uma alfinetadinha na endócrino. São aquelas coisas que a gente fica assim sem compreender. E aí os médicos de Bolsonaro, né, vocês viram depois que eles suspenderam, né, um medicamento que pode sim causar paranoia, alterações mentais, psicológicas e tudo mais. Ontem eu falei muito sobre isso, mas
o que eu falo pode não contar, né? Já que eu estou na direita, já que eu apoio Bolsonaro, então minha opinião seria enviesada. E para minha surpresa, ontem, quem se dedicou bastante a falar sobre isso e desmontar foi o Mário Sabino. E ele vai ponto a ponto na decisão aí de Dom Pedro III, já coloca no título, desmontando a decretação da prisão preventiva de Jair Bolsonaro. O texto é bom mesmo, fiquei muito surpreso. Aí ele começa a falar o seguinte, né? Para surpresa de ninguém, os colegas de turma de Moraes votaram para manter a prisão preventiva de Bolsonaro. Ninguém tá surpreso com isso, né? Vocês esperavam que alguém da primeira turma ia votar, né? Não, vamos voltar aqui para soltar Bolsonaro. O enredo todo é estranho. A prisão não foi descartada por causa da tentativa de violação de dar tornozeleira eletrônica, mas pelo planejamento que nunca houve de um crime que não foi cometido, né? Então essa foi a fuga. Na sua ordem de prisão, Moraes alega que a vigília de orações em prol de Bolsonaro, convocada pelo Flávio, visava repetir o modus operandi dos acampamentos golpistas de janeiro de 23. Aí o Mário Sabino já começa. Na adivinhação do ministro, que é que a gente comentou, né? Pessoas pontuaram nas redes sociais, até juristas, que fica parecendo aquele filme do Tom Cruise, Minority Report. Rapaz, você tá vendo que os caras vão cometer um crime antes do crime ser cometido. Mas como é isso? Tu é adivinho? Mas enfim, na adivinhação do ministro, a tal vigília, né? Seria para causar tumulto e facilitar a fuga de Bolsonaro da prisão domiciliar. Aí, para compor a peça, ele recorre aos casos dos fugitivos Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e o Ramagem, sendo que a Zambelli e o Ramagem eu até entendo. Você fala assim, não, tava aí um processo contra eles, e aí eles deram um jeito de sair do Brasil. Agora, colocar o Eduardo Bolsonaro no meio, eu nem tinha comentado sobre isso. O Eduardo, ele foi aos Estados Unidos, quando estava tudo de boa. O PT, através do Lindenberg, começa a perseguir o Eduardo, pede, né, a retenção do seu passaporte. O Gonê segurou até o dia que o Eduardo falou, eu não vou voltar. No dia que o Eduardo falou que não vai voltar, o Gonê foi lá e travou, arquivou a ação. Aí depois reabriu, né, tanto que estava inquérito contra o Eduardo. Veja como são as coisas. Então falar que Eduardo fugiu é meio complicado. Ele está lá há muito tempo. Enfim, e também a história de que Bolsonaro cogitou pedir asilo à Argentina. O ministro também afirma na justificativa da prisão preventiva de Bolsonaro que a embaixada dos Estados Unidos é próxima da casa do ex-presidente, 13 quilômetros de distância, perto, e que poderia ser alcançada em 15 minutos. Bom, se fosse de carro, né, se ele conseguisse aí sair com algum tipo de carro, algum tipo de veículo, e aí começam aqueles questionamentos. Sair de casa com gente vigiando à frente da casa, entrar no carro, sair, ou sei lá, né? Vai que o plano seria Bolsonaro sair correndo, pegar um carro, né, na garagem, nem abrir o portão, já meter ré, sair quebrando o carro com tudo. E uma vez que isso acontece, aí faz o quê? Aí ele sai atropelando todo mundo, apostando que a polícia não vai reagir, não vai atirar nele, aí sai dirigindo igual um maluco na cidade, aí o helicóptero vai atrás, as viaturas da polícia, e Bolsonaro dirigindo um carro desgovernado. Cena de filme, né? O Mário Sabino até ele vai colocar isso, né? É o que fica aparecendo. A tentativa de violação da tornozeleira aparece apenas na 14ª página de uma decisão de 17 páginas, em um parágrafo que começa com um além disso, no qual não há nenhuma referência à forma como se deu essa tentativa. No frenesi de sábado, isso aqui é um ponto interessante. Porque, em tese, Bolsonaro teria mexido aí, né, tudo mais, à 00:08. Então, assim, até você meio que realmente saber, ter a confirmação que tudo rolou. Será que realmente teve a violação, não teve? Será que você não deveria esperar nem que seja um laudo? E, além disso, né, diversos juristas mostraram que uma questão como essa pode até levar alguém de volta para a cadeia. Ou pode decretar a prisão de alguém, mas em tese você precisaria ouvir os advogados primeiro, porque às vezes a própria tornozeleira poderia apresentar algum problema técnico. Enfim. Além disso, né, no qual não há nenhuma referência à forma como se deu essa tentativa. No frenesi de sábado, a imprensa tentou transformar a tentativa de violação da tornozeleira em principal motivo para a decretação da prisão preventiva, mas, ao que tudo indica, ela foi enfiada às pressas no despacho, depois que o texto da ordem de prisão já estava pronto.
A tentativa só veio a calhar para maquiar a aparência da arbitrariedade, desde que não se entrasse em pormenores que nada tem de menores. Quem escreveu isso foi o Mário Sabino. É curioso, para não dizer assombroso, que ela aparece lateralmente, quase como nota de rodapé. Porque a tentativa de violação da tornozeleira, e a imprensa notou isso logo, embora não tenha dado o braço a torcer, seria o único motivo razoável para que a prisão preventiva pudesse ser decretada, uma vez que constitui falta grave. Mesmo assim, antes da tomada de qualquer decisão por parte do ministro, ele deveria ter ouvido os argumentos dos advogados de Bolsonaro, o que só foi feito após a decretação da prisão preventiva. Solitária, como a estrela do Botafogo, a razão possivelmente concreta para a ordem drástica de Moraes é também um fato que desmonta de vez a tese de que a vigília de orações foi convocada para facilitar a fuga do presidente da prisão domiciliar. Veja só, a questão da vigília. Isso, claro, se houvesse alguém na imprensa disposto hoje a desmontar qualquer decisão do Supremo quanto a Bolsonaro, a maior causa dos males nacionais, de acordo com todos os democratas brasileiros. Tudo bem, vou para o abate na área dos comentários sempre elegantes que acompanham esta coluna. Atente-se à cronologia dos fatos. E o Mário Sabino percebeu algo que, se você voltar no vídeo de anteontem, que eu falo da vigília e eu mostrava o tweet do Flávio Bolsonaro, eu pegava a caneta e eu mostrava, gente, olha onde é. Eu riscava assim, ó, olha onde iria ser a vigília. Olha aonde iria ser a vigília. Na rotatória do Jardim Botânico. Lembram disso, né? Atente-se à cronologia dos fatos. O alerta de que havia algo de errado na tornozeleira foi aceso passados 8 minutos da meia-noite do sábado. Constatou-se que Bolsonaro havia queimado a caixa do equipamento, não a tira que o mantém preso à sua perna. E a tornozeleira foi trocada logo em seguida. O Mário Sabino percebeu, cara, a tira tá ali, estava intacta. Bolsonaro não tentou tirar, não fez nada. A tira, que é o que realmente segura a tornozeleira, né? Você corta para fugir. Vocês já viram algum caso? Dá um Google. O que é que o cara faz? O cara quebra a parte de cima ou o cara corta a tornozeleira para fugir? Vocês já viram algum caso que o cara abre a parte de cima? Não tá vendo que isso não é um comportamento padrão? Mas vamos lá. Tentativa de violação por volta da meia-noite, muito bem. A vigília de orações, por sua vez, foi convocada por Flávio Bolsonaro para começar depois das 7 horas do sábado. Está lá, naquele vídeo, com a fala do senador que emana eflúvios do Antigo Testamento. Se você ainda não se perguntou, eu me pergunto, que plano estrambótico era esse, segundo o qual Bolsonaro se livraria da tornozeleira quase 20 horas antes de começar a movimentação popular, supostamente feita sob medida para criar uma confusão que propiciasse a fuga dele? Aliás, a cronologia não sustenta a ordem de prisão, nem tampouco a distância de onde? Do local da vigília da entrada do condomínio, onde fica a casa de Bolsonaro, bem mais de meio quilômetro de distância. Vou até mostrar aqui, se vocês não viram, no dia, o vídeo de anteontem. Tá logo no início do vídeo. Aqui, ó. Cadê? Logo no início do vídeo, tava ali, né, a matéria do Estadão, porque Bolsonaro foi preso. Aí citava lá a convocação do Flávio. Na convocação do Flávio, ó, sábado, 22 de novembro, 19 horas, no balão do Jardim Botânico, na altura do condomínio solar de Brasília 2. Faz sentido uma coisa dessa? O cara tá dentro de casa, um monte de gente vigiando a casa, gente vigiando a entrada do condomínio, e a vigília 500 metros lá na frente. Será mesmo que essa confusão, assim, a vigília não era na frente do portão da casa de Bolsonaro? Se fosse na frente do portão, eu entendia. Ainda que fosse na frente do portão do condomínio, já era complicado, mas a 500 metros? Faz sentido, meu amigo.
500 metros faz sentido? Porque se você pega a decisão, vamos fazer uma regra de 3 proporcional. Ó. A decisão citava 13 quilômetros em 15 minutos. Então você tem basicamente aí, vamos botar 1 quilômetro por minuto. Né? Dá até um pouco mais de 1 minuto. Então, se você está lidando aí 500 metros, é 30 segundos dirigindo um carro, eu acho que não é uma velocidade boa, né? Será mesmo que isso aqui faz sentido? Você vê, a coisa começa a ficar cada vez mais insustentável. Eu não comecei o vídeo frisando e martelando muito isso daqui à toa, né? Porque o que entra na cabeça, que depois quando a gente falar das questões políticas e do Centrão, aí você fala, realmente o Centrão é uma desgraça. Mas beleza. É isto, senhoras e senhores. A Polícia Federal, a PGR, Moraes, convenceram a torcida já convencida de antemão de que Bolsonaro fugiria depois de quase 20 horas da violação da tornozeleira, esperando que ela não fosse notada e aproveitando-se de um tumulto causado pelo que seria uma falsa vigília de orações a ser feita a mais de 5 campos de futebol do condomínio onde o presidente mora. Imagino que na suposição extravagante dos envolvidos, né, na decretação da ordem de prisão, a fuga de Bolsonaro seria à la O.J. Simpson. O ex-presidente fugindo a alta velocidade em direção à embaixada americana, com a Polícia Federal no seu encalço, tarde demais para evitar que ele entrasse em território diplomático inviolável, a cena toda filmada de helicóptero. Talvez, na imaginação ainda mais afoita de algum dos nossos defensores da lei e da ordem, pudesse até ocorrer troca de tiros entre agentes federais e os Marines, que faziam a segurança da embaixada enquanto o carro do ex-presidente atravessa o portão do prédio aberto às pressas, né? Mission accomplished, Mr. President. A defesa de Bolsonaro disse que o ex-presidente estava em surto quando tentou abrir a tornozeleira, efeito colateral dos remédios que lhe foram prescritos. Achava que havia uma escuta dentro do equipamento que jamais cogitou fugir. Como ele não tentou arrancá-la da sua perna, e dada a personalidade naturalmente paranoica de Bolsonaro, a explicação faz sentido. Mário Sabino. Então assim, não sou eu agora mais que falo isso, é o próprio Mário Sabino. Você vê pela fala de Bolsonaro, vê que pessoas que assistiram a fala de Bolsonaro naquele vídeo, muito antes de qualquer laudo médico, perícia, olha, a fala tá meio embolada. Até o Cláudio Dantas, que já trabalhou com o Mário Sabino, já disse, pô, parece que o Bolsonaro tá meio dopado. Não faz sentido. O cara não corta a tornozeleira, não faz nada, sabe? Não viola a cinta, tava dormindo, volta a dormir. Não, mas a vigília, que vigília? E aí o Mário Sabino encerra falando assim, ó, já o único sentido da ordem de prisão preventiva, na minha cada vez mais modesta e temerária opinião, foi o de minorar o sentimento de impotência de quem deixou Ramagem fugir para os Estados Unidos. Zambelli e Eduardo entraram para adorar a pílula. Era preciso mostrar que não se brinca com os homens e, não menos importante na demonstração de força, encontrar justificativa para negar o pedido da defesa de Bolsonaro de prisão domiciliar no cumprimento da pena de mais de 27 anos por golpismo. Nem que para isso fosse imperioso criminalizar a liberdade garantida pela Constituição de cidadãos espernearem contra decisões da justiça, inclusive cidadãos bolsonaristas, e a vigília foi sim adivinhada como ato criminoso, ilícito, atentatório ao poder judiciário, que não parece estar mais nem abaixo do poder divino, a julgar pelo tom e pelos adjetivos usados pelo ministro. Aliás, diga-se, nem tanto de passagem que o senador Flávio Bolsonaro também virou cabra marcado, visto que teria convocado ato criminoso a ser perpetrado por organização idem, a saber, né, o bolsonarismo militante. A Constituição, ora, a Constituição desde 2019, ela só vale para quem merece. Ainda tem mais umas coisas nesse tópico, mas eu quero deixar uma provocação porque eu vou responder sobre isso. Na sua vida, toda vez que você se deparou com uma situação que, em determinado momento, você descobriu que você estava sendo manipulado e você estava sendo enganado, como foi a sua reação àquele evento? Você começou a dar mais importância ainda para aquele evento e tomou um lado... Assim, ó, se antes você tinha uma rejeição a um lado,
Depois que você descobriu que você está sendo manipulado pelo outro, você intensificou ainda mais a sua atenção para aquele evento e a rejeição para quem te manipulou foi muito maior do que a rejeição que você tinha e você ainda criou uma espécie de simpatia. Eu acho que esse é o comportamento padrão de todo ser humano. Acho que vocês concordam com isso, né? Então, assim, eu acho que uma pessoa, quando vê o outro lado, vê que está sendo manipulada pela imprensa por tudo que está acontecendo, rapaz, acho que tem uma coisa errada. E eu acho que isso fortalece a imagem de Bolsonaro. Quando as pessoas percebem que tem alguém sendo perseguido, as pessoas normalmente tendem a abraçar essa pessoa. Não estou falando isso à toa. Chegaremos lá. Mas vamos lá. Aquele momento, que inclusive eu acho que pode se somar, quando o cara percebe que existe uma maldade, uma injustiça sendo feita com um lado, e você fala, cara, não é só que tá tendo injustiça contra um lado. Quando é com Lula, vale tudo. Aí você mostra, né? Lula convoca a militância para queimar pneus e fazer ocupações. Em seu provável último discurso antes de ser preso, Lula se disse vítima de justiça, mas admitiu que vai se entregar para ser preso. 7 de abril de 2018. Aí o Vanildo fala assim, ó, qual a legislação no Brasil? É difícil entender, mas parece que um lado pode fazer o que bem entender. Aí o Carlos diz, né? Imagine se qualquer um que carrega o nome Bolsonaro assim o fizesse, atentando a Estado Democrático de Direito, suas derivações, não, apenas o puro suco da democracia. E a gente também tinha comentado no mesmo vídeo lá que tá aqui a questão da rotatória, inclusive já tá aqui na sequência, relembrando, né? O Ivanildo também relembra do dia da prisão do Lula, né? Aí ele fala, Lula pode fazer um comício, mesmo com mandado de prisão em seu nome, já tendo vencido o prazo para se entregar, numa clara artimanha para atrasar a prisão. Agora Flávio, que não é réu em processo nenhum, não pode sequer fazer uma vigília. Aí a gente relembrava, ó, o Lula fez uma vigília em 5 de março de 2016, teve vigília em 16 de outubro de 2016, inclusive aqui as imagens, né, de ambas, e no dia da prisão, 7 de abril, estava lá também. Militantes cercam sindicatos metalúrgicos e impedem saída de Lula. E a turma estava lá, fazendo vigília. E já tinha estourado o tempo. Já se tinha 25 horas a mais do que o prazo dado para Lula se entregar. É verdadeiramente 2 pesos, 2 medidas. Aí imagine, uma pessoa que está aí, que não acompanha política, se ela tivesse a oportunidade de entender o caso de Bolsonaro nos pormenores, e além de entender o caso de Bolsonaro, todas essas falhas, poxa, a vigília, meio quilômetro de distância pro condomínio de Bolsonaro, o que tá acontecendo, o cara não rompeu a cinta, olha o remédio que o cara tava tomando, veja o que foi feito, o cara voltou a dormir, a vigília só seria 19 horas depois, será mesmo que ele ia fugir? E você depois mostra o tratamento dado para o Lula. Quando é com Lula, o que é que isso causa na cabeça das pessoas? Uma vontade de apoiar Bolsonaro, ou ele vai continuar rejeitando? Não estou falando isso à toa. Falei que iria mostrar algumas imagens que eu achei que eram curiosas. Fizeram aqui, acho que explica muito, né? Sem falar quase nada. A grande cortina de fumaça, tá aqui, né? A mídia, colocando os holofotes, né, de Bolsonaro, prisão de Bolsonaro, cobertura total. Enquanto isso, a COP30 é um fracasso, que não se fala. A CPMI do INSS esquecida. A falência dos Correios esquece também, e a questão do Banco Master. O que a mídia esconde enquanto você olha para o palco? Muito mais do que isso. A indicação do Messias. Outra imagem que fala muito. Preso em 2018, corrupção e lavagem de dinheiro. Preso em 2019, investigações da Lava Jato. Preso em 25, corrupção e lavagem de dinheiro. E Bolsonaro, vigília de oração. Aí quem tá solto? Lula, Cabral. O nome desse aqui, rapaz? Esqueci. Palocci. O Odebrecht, Disseu. Esse aqui acho que é o pai do Odebrecht, né? Enfim, isso aqui não é, esse aqui é o Vacari. Enfim. Tá aí, né? E preso tá o Jair. Após Bolsonaro ser visto, Polícia Federal põe película escura em portas. E a Sarita fala assim, ó, não se enganem, não é para proteger a imagem de Bolsonaro, é para apagar a imagem dele. A espiral do silêncio. E na mesma linha das perseguições, você vê Anderson Torres. Será que as pessoas conhecem a história do Anderson Torres e o que foi feito com ele? Será que as pessoas tomaram conhecimento
que Anderson Torres estava nos Estados Unidos porque ele marcou uma viagem para Disney com sua família, suas filhas, desde novembro. Ele, como funcionário público, né, ainda assim que assumir um cargo comissionado, tem que organizar essas coisas, tem que tirar férias, tudo bonitinho, toda uma organização. O cara se planejou, né? Não é um milionário que pega o próprio jatinho particular e vai. E mesmo nos Estados Unidos, ele trabalhou para, né, impedir o 8 de janeiro, atuou contra, cobrou, mas foi condenado por golpismo. E agora, um homem inocente, a única coisa que ele pode pedir é para ficar preso na PF ou no batalhão da PM. Defesa da depressão e risco à segurança para pedir que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, cumpra pena na PF ou em batalhão da PM. Esse é o Brasil. Nunca vi ninguém do Centrão preocupado em contar a história do Anderson Torres. Eu nunca vi ninguém do Centrão preocupado em contar nenhuma história de nada que foi feito contra a direita. Nenhum tipo de perseguição. Mas vamos lá. Aí vocês estão perto de entender porque eu massifiquei tanto isso na primeira parte. Mas vamos começar por aqui. Para vocês verem que algo estranho, algo errado não está certo. Gente, se você está planejando combater um regime implacável e extremamente mais forte que vocês acham que faz algum sentido você fazer uma reunião que, sei lá, em poucas horas o conteúdo da reunião já está com detalhes, já está prontamente sendo divulgado pela imprensa? Será que essa aqui era uma reunião de aliados? A matéria é muito mais longa do que eu trouxe. Só quero mostrar umas coisinhas. Mas tá ali, ó. Bastidor. Reunião do PL, tem bronca de Michele, Flávio ungido porta-voz de Bolsonaro e reconciliação. A reunião emergencial, convocada aí pelo PL, teve broncas públicas entre os participantes, escolhi um porta-voz oficial, momento de reconciliação. O encontro foi convocado pelo Valdemar. Flávio Bolsonaro fugiu do porta-voz, ficará sob sua responsabilidade, em alinhamento com os irmãos e a madrasta, a repassar aos parlamentares as orientações do ex-presidente. E muito porque o Flávio pode ir, voltar, pode se encontrar com o Bolsonaro, né? Porque por ser filho. Aí, curiosamente, uma matéria que vai citar ao longo dela o nome, já citou o nome do Flávio, o nome da Michele, cita a bronca que a Michele deu no Gilvan da Federal. Você pega a matéria na íntegra, você vai ver. Vai citar o Jair Renan, vai citar o Carlos. Mas, curiosamente, este deputado aqui não teve o seu nome revelado. Não teve o seu nome revelado. Um deputado federal perguntou a Flávio qual a orientação que os bolsonaristas deveriam seguir, né? Uma vez que Eduardo, que se mudou para os Estados Unidos para trabalhar por sanções, tem agido em dissonância com a atuação do PL solo brasileiro. Oi? Eu acho que é meio que o oposto, né? Eu acho que é o PL que está agindo em dissonância, porque o PL não fez nada, absolutamente nada, para ajudar o Eduardo. Nem uma fotinha no Instagram oficial do PL não teve. Teve o Valdemar falando que Eduardo queria matar o pai. Isso teve. Aí fiquei pensando, rapaz, que é esse deputado federal? Será que é do PL Raio, do PL Bolsa? Eu realmente não sei. Aí tá ali, né? Isso vocês podem deixar que eu vou resolver, respondeu o Flávio. Aí o que eu achei curioso nessa matéria, quando eu falo pra vocês, acho que eu sou louco, Flávio Bolsonaro chegou a dar uma bronca pública no Duda Lima, o marqueteiro, sobre as inserções que a legenda tem promovido na TV, no rádio e na internet, convocando apoiadores a se filiarem. Por que o meu pai não está nas inserções? A turma tá aí, fiquei se filiando no PL. Ninguém tá nem aí, vai pro Bolsonaro. Ô Flávio, assim... Quem sou eu, Flávio, sabe? Quem sou eu? Quem sou eu pra falar alguma coisa? Mas, irmão, se por um acaso esse recorte chegar até você, tu tá de brincadeira, velho. Tu não sabe que é Duda Lima. Tu acha mesmo que é um erro, é uma dúvida, sabe? Tu acha que isso aí começou agora? Quem sou eu pra te falar isso, né? Mas Duda Lima e Murilo Hidalgo. Murilo, você conhece? É próximo também, né? O PL tá aí sempre com as pesquisas.
Duda Lima. O Duda Lima. Mas vamos lá. Aqui começa a brincadeira. Vocês viram, né? Mal teve uma reunião e já vazou pra imprensa. As reuniões do PT não vazam, as reuniões do PSDB não vazam, do MDB não vazam, do Kassab não vazam. As reuniões do bolsonarismo vazam. É simples assim. Se a imprensa sabe os bastidores, imagina a classe política se não sabe os bastidores dos bastidores. Centrão vê nova janela para a chapa presidencial com apoio de Bolsonaro, mas sem os Bolsonaros. Ah, tempestade perfeita, eles não perdem tempo. Aí vai. Prisão de ex-presidente, confissão sobre tornozeleira e justificativa de paranoia abrem novo flanco de pressão. Partidos de centro e de direita defendem a opção de Tarcísio e pleiteiam vice, mas filhos são obstáculo. Os caras, a galera gosta do Tarcísio, né? Tarcísio é bom demais mesmo. Governadores do campo da direita e os partidos de centro e centro-direita que controlam o Congresso tentam há meses emplacar a chapa com apoio de Bolsonaro, essencial para garantir a viabilidade eleitoral empreitada. Flávio Bolsonaro, aí veja, que ensaiava encabeçar a chapa presidencial, foi peça central na decretação de prisão assinada pelo Moraes. De acordo com integrantes da direita e do centrão, a pretensão presidencial de Flávio, que havia ganhado aval do irmão, se enfraquece. Oi? O episódio fez o senador entrar na mira de Moraes. Oi? Flávio, Eduardo e Carlos buscam... aí você vê que a matéria é bem certa, né? Tentam o controle sobre o espólio eleitoral do pai, né? Eles buscam ou tentam? Você vê que o cara escreveu e não releu, né? Que escreveu. A movimentação inclui acusações públicas nos bastidores contra a da direita. Aí eu falo pra vocês, gente, vem cá. Vocês acham que essa história do Jair, se fosse bem contada, enfraquece o Jair ou fortalece o Jair? Vocês percebem? Isso aqui no final do dia é só mais uma matéria plantada. Mais uma, todos os dias. Isso é uma matéria plantada. É você aproveitar uma situação, você dar a narrativa que você quer para você tentar influenciar na questão política da coisa. Porque qualquer pessoa em sã consciência consegue entender que existe liberdade de manifestação do país. É muito mais fácil você explicar que foi criminalizada a liberdade de expressão e mais, a liberdade de culto, porque era uma vigília. Então imagine num país que majoritariamente é cristão, das mais diferentes vertentes, católico, evangélico, espírita, você chega num país desse e fala, olha, estão tentando criminalizar o seu direito de fazer uma oração. Porque foi isso que aconteceu com o Bolsonaro. Você acha que qual história tem mais impacto e fortalece mais? Então, quando o Centrão vem com essa história que enfraquece o Flávio, isso aqui é mentira. É mentira. Isso daqui eles estão repetindo. É o mesmo repeteco do que eles fizeram em relação a Eduardo Bolsonaro. Trump colocou tudo na mesa. Falou aqui, ó, é de vocês. Agora é só vocês pegarem todo esse alvoroço, porque eu acho que grande parte das pessoas entendem que um país precisa manter relações comerciais com outros países, né, que o dólar ainda é uma moeda importante. Aí vocês pegam tudo isso e vocês mostram bem as violações. O brasileiro não concorda com essas arbitrariedades, né? O que foi com a Débora do Batom. Não tô falando do petista. O petista é maluco. Então vocês poderiam pegar tudo isso daí e mostrar, olha, gente, mais do que nunca a gente tem que trabalhar pela anistia. Porque se não bastasse os problemas internos do país, que está cada vez mais sustentável, até mesmo os Estados Unidos, rapaz. Um exemplo aí de democracia tá falando isso da gente. Mas o que é que foi feito? O Centrão, com apoio do PT, trabalhou para dizer, porque o Eduardo está contra o país. Levaram a narrativa pro lado mais difícil de todos, que é o lado da mentira e da omissão. Isso é o Centrão. Essas são as pessoas que trabalham pelo Tarcísio. O cuidado do Centrão na negociação tem como razão de ser a avaliação consensual no grupo de que o rompimento com Bolsonaro, uma viagem solo sem o seu apoio, teria enorme chance de fracassar nas urnas. Tem que descolar do Bozo sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Tem que aplicar um Deltan Dallagnol.
Por isso, publicamente, os principais integrantes do grupo criticaram a decisão de Moraes e prestaram solidariedade ao presidente. Aí nos bastidores, há promessas direcionadas à família, de que, sem empecilhos graves ao projeto, se vocês não atrapalharem o Centrão, seria mais fácil tentar diminuir as penas no Congresso, articular um cenário. Olha, a gente pode até tentar trabalhar para você ficar preso em casa. Olha como somos bonzinhos. E se a gente ganhar, rapaz, quem sabe é uma anistia, né? Ninguém quer trabalhar pela anistia agora, mas se ganhar, aí a gente pode pensar. Aí vem André Sadi contar, né? Reforçar o plano. Passadas 48 horas desde a prisão de Jair Bolsonaro, o grupo político do ex-presidente está fazendo análise nos bastidores para ver o que sobrou, o que não sobrou, o que dá para fazer do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político. O que sobrou? Sobrou uma avenida para surfar, para mostrar mais uma arbitrariedade, mostrar que no Brasil foi criminalizado o direito de culto. Num país cristão. Foi isso que sobrou, só para começar. Eleitoral. Do ponto de vista jurídico, é aquela história, eles vão insistir na prisão domiciliar, isso pode ser renovado de tempos em tempos, apesar de eles acharem de fato que isso está cada vez mais distante, a não ser que tenha a comprovação por uma junta médica de que ele não pode ficar na polícia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é de que tem um clima um pouco de estão todos desolados com essa prisão do ex-presidente, pelas mãos do ex-presidente, porque eles já estavam esperando essa prisão. Não foi pelas mãos de Bolsonaro, não foi. Tá na decisão. Aqui é o caso do que o Mário Sabino escreveu. É a imprensa mudando a narrativa. Seguindo pelo caminho mais difícil, que é o caminho da mentira, da safadeza, da descaração. Nessa semana, porque a condenação na trama golpista já estava dada, os recursos estavam sendo rejeitados e eles estavam preparando o discurso político. Quando o Bolsonaro antecipa essa prisão violando a tornozeleira, tem o entendimento de que ele entregou esse discurso para a oposição, ele abriu mão, na verdade, desse discurso para a oposição e também entregou um presidente para o Supremo, que eles vinham acusando de perseguição, de que olha só o que eles estão fazendo com o grande líder, quando o ex-presidente comete essa violação. Então, eles estão um pouco... passado ali o choque inicial, estão procurando outro tipo de discurso, outro tipo de estratégia política para colar junto aos seus aliados. Esses aliados, inclusive, acham que quanto mais próximo a família Bolsonaro fica da polícia, mais distante ela fica do tabuleiro político eleitoral. Aliados, viu? É o Ciro Nogueira, Kassab. Explica. Bolsonaro já está inelegível, como a gente sabe, mas ele quer continuar influenciando no tabuleiro eleitoral. Então, ele fora, ele gostaria de botar alguém dele na chapa. Aliados ali mais pragmáticos dizem que se isso acontecer não tem chance de disputar a eleição, porque carrega também a rejeição. Então, qual que é o cenário hoje? Bolsonaro distante, Eduardo lá fora, Flávio Bolsonaro, que eles queriam emplacar, vinham falando, agora tem que explicar essa vigília. Sobra Michele Bolsonaro como nome potencialmente forte, se eles quiserem emplacar alguém com o sobrenome Bolsonaro. Como eu sempre disse para vocês, o Centrão não quer. A turma ali mais pragmática que defende o Tarcísio de Freitas acha que tem que ser uma chapa Tarcísio e com o nome do centro, da direita, mas tem uma família Bolsonaro. Eles querem os votos do Bolsonaro, mas eles não querem carregar a rejeição da família Bolsonaro. O Flávio vai ter que explicar a vigília. Olha, gente, eu convoquei uma vigília a 500 metros aqui do condomínio e parece que a liberdade de culto foi criminalizada nesse país. Então você que é cristão, você aí padre, pastor, você acha isso certo? Eu acho que é fácil de explicar, viu? Eu acho que essa explicação, inclusive, fortalece, né? Fala, nossa, olha, o Flávio não é um cara religioso. Eu prefiro políticos, né? Que assumem o seu lado, mostram, né? Olha, Jesus Cristo faz parte de minha vida, né? Pra mim, ganha pontos comigo, né? Não ser com petistas. Aí vem, né? Tudo que está acontecendo com o Bolsonaro é de responsabilidade única e exclusivamente de Bolsonaro. Não tem Centrão para culpar dessa vez. Não? Tudo que está acontecendo com o Bolsonaro hoje não está acontecendo com o Bolsonaro hoje. É um processo. É um processo que não começou ontem. O Bolsonaro está preso em casa no inquérito que ele nem foi denunciado. Que só existe por causa de outro inquérito maluco de golpe que nunca teve, que nem no Brasil o Bolsonaro estava, que é muito fruto da revolta popular pelo que foi eleição,
pelos inquéritos intermináveis que começaram desde 2019. Então, assim, cara, é incrível a dissonância cognitiva da imprensa. Só que não para aí. Aí vem a CNN. Análises da CNN agora. Essa aqui é um pouco mais longa. Vamos lá. A prisão de Jair Bolsonaro dificulta o cenário político para o bolsonarismo, mas não liquida o movimento, que busca agora definir, entre outros pontos, o sucessor do ex-presidente. O Centrão vê na prisão de Jair Bolsonaro uma chance de intensificar a pressão para emplacar um nome de fora da família Bolsonaro na eleição presidencial. O preferido segue sendo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Num cenário ideal, com alguém do próprio Centrão de vice. A ideia não é romper com Bolsonaro, até porque isso aumentaria as chances de uma derrota, mas sim tomar as rédeas da centro-direita com um candidato mais moderado e afeito aos interesses do grupo. O Centrão pressiona por um aval do ex-presidente até o fim do ano. A família Bolsonaro, no entanto, resiste às articulações e quer manter o controle do espólio eleitoral. O senador Flávio Bolsonaro era cotado como possível sucessor do pai, mas viu o capital político se enfraquecer depois de entrar na mira do ministro Alexandre de Moraes por ser o organizador da vigília para supostamente facilitar uma possível fuga do ex-presidente. Enquanto isso, governadores da direita, como Ronaldo Caiado, de Goiás, seguem a postos e já negociam marqueteiros para reforçar a pré-campanha. O próprio PL busca qual caminho seguir. Nesta segunda-feira, parlamentares da sigla, Michele Bolsonaro e filhos do ex-presidente, se reuniram para definir a estratégia do grupo. Qual me parece que é o grande dilema nessa caminhada do bolsonarismo para tentar continuar sendo o centro gravitacional da direita? Falta organização burocrática de base para que a militância mostre a força eleitoral que Bolsonaro potencialmente tem e isso sirva de estímulo para fazer com que atores políticos, sobretudo o Centrão, assumam uma posição de maior favorecimento ao presidente, a mudança do seu status prisional, qualquer coisa que o valha. O que a gente pode dizer é que para o bolsonarismo a reflexão é muito direta, no sentido de dizer, é melhor ser um peixe grande num lago pequeno, que significa dizer o quê? Continuar sendo uma força prevalecente na direita e em algum sentido dizer que é sinônimo de direita, mesmo que isso custe o poder no curto prazo, trabalhando aí com o horizonte de uma derrota eventual em 26, ou é melhor ser parte de um conglomerado de direita que efetivamente possa derrotar Lula em 27. Em 26, começando o governo em 27. Quando a gente olha as palavras-chave, quer dizer, quando a gente faz análise de discurso das falas dos filhos do ex-presidente Bolsonaro, que serão basicamente aqueles que vão tocar esse processo de negociação, eu sinto que há uma maior inclinação pelo primeiro cenário, por uma série de componentes. E talvez o principal deles, Caio, seja o fato de que, efetivamente, um bolsonarismo sem Bolsonaro é um bolsonarismo que não apenas transfere votos, mas transfere também legado. Imagina a seguinte situação, os filhos de Bolsonaro, efetivamente, aceitam o apoio dado a um candidato, que seja Tarcísio ou qualquer outro nome, esse candidato é vencedor e, em algum sentido, à medida que ele se transforma em presidente, ele tem um acesso à máquina pública que é tão significativamente importante que o bolsonarismo, que já carece de organização de militância de base, vai perdendo mão e a capacidade de ser visto como o grande guarda-sol em que a direita se colocou abaixo nos últimos anos. E esse me parece que é um dilema muito sério. Então, até o presente momento, analisando as palavras-chave, os discursos feitos, a inclinação que a gente tem é que esse acordo ele é difícil e, se vier, vai custar uma grande fatura. Agora, tem Deixa eu ver aqui se eu acho um negócio. Me tive uma ideia aqui na cabeça. Deixa eu precisar aqui uma data na internet. Tá. Aguenta aí. Deixa eu dar play no final aqui desse vídeo da CNN. Só pra terminar a fala da Jussara. E aí eu vou voltar pra gente falar. Eu fui atrás de uma data, acabei achando mais coisa do que eu imaginava. Então agora já mudou. Eu quero mostrar pra vocês. A gente vai fazer uma pequena viagem no tempo aqui no que aconteceu em 2020. Nossa, calma. Vamos terminar aqui de ouvir esse vídeo primeiro. Ponto que vocês estavam falando, já pensando em 2026, que a gente vê a direita bolsonarista no Congresso preocupada, porque muitos deles sabem que foram eleitos porque tinha a chancela de Bolsonaro, porque tinha Bolsonaro com eles ali pedindo votos. Então eu percebo também uma grande preocupação de integrantes dessa direita, integrantes do PL, da falta que Bolsonaro vai fazer nas urnas para o Congresso, para quem for disputar uma vaga no Congresso. Eu acho que é uma outra discussão que permeia tudo isso, para além da disputa para o Palácio do Planalto, que é quanto Bolsonaro preso vai impactar nessa disputa no Parlamento. Pois é, né? Quantas pessoas... Tem muita gente aí que é Bolsonaro preso, mas também tem muita que é ele solto, não porque gosta dele, mas que precisa dele para se reeleger. Mas vamos voltar. O outro jornalista estava comentando sobre os caminhos que a direita vai seguir aí. Vai virar parte do Centrão? Cara, se fizer isso daí, a militância meio que vai seguir por outro caminho, vai ficar feio. E aí isso me veio na cabeça uma coisa, né? Eu falei, cara, dá um exemplo do que seria
a direita se unir ao centrão. E para mostrar para vocês como a própria direita muda, como a própria direita relativiza as coisas. Quando é com Bolsonaro, todo mundo é tigrão, todo mundo mete dedo na cara, mas quando é contra as pessoas, aí todo mundo afina. Aí o que veio na minha cabeça? Eu lembrei de uma pessoa que faz parte de uma administração pública e já fez parte de outra administração pública. Eu falei, cara, aquele bicho quando foi cotado no governo Bolsonaro foi gritaria pra tudo que é lado. E eu lembrava que era mais na época do MEC. Aí eu fui pesquisar primeiro no Google quando foi que aconteceu o caso do Decotelli. Vocês lembram do Decotelli? Que foi ministro por um dia? Um dia da educação e depois renunciou. Aí eu vi a data lá, 1º de julho. Aí eu comecei a abrir meus vídeos, né, em sequência. 1º de julho, 2 de julho, 3 de julho, 4 de julho, 5 de julho. Aí, no vídeo que foi ao ar no dia 4 de julho de 2020, depois que o Decotelli pediu a demissão, e aí vocês vão entender qual é o meu ponto, é esse daqui, ó. Foi o episódio 260. Estava no início do canal. Estava aprendendo o ofício de jornalista. Político nenhum resolve nada sozinho, ainda mais um presidente da República. No governo Bolsonaro a gente pôde entender isso muito bem. É preciso ter um grupo. E uma pergunta que as pessoas não se fazem é: qual o grupo político do Zema? Qual o grupo político do Caiado? Quem são as pessoas do Caiado? O Caiado vai colocar quem na Casa Civil? Que é um grupo do Ratinho Júnior? Quem o Ratinho Júnior vai nomear, sei lá, o Ministério das Comunicações? Que é um grupo do Tarcísio? Aí o grupo do Tarcísio eu fico me perguntando, né, porque é o grande nome. Quem foi que Tarcísio chamou para ser o seu secretário de Educação? O Feder, que chegou a ser anunciado como ministro do governo Bolsonaro. E o Feder já trabalhou da administração Ratinho Júnior. Aí você vê, né? O Feder não servia para a direita para trabalhar com Bolsonaro, mas o Feder serve para Tarcísio e para Ratinho Júnior. E o que aconteceu na época? Aí, além disso aqui, eu quero mostrar outras coisas para vocês que eu também achei. Pois bem, né? Bolsonaro pode desistir de Feder após resistência de apoiadores. Aí na época quando Petros comentava, parece que a pressão sobre o Feder não está surtindo efeito. Não podemos parar de pressionar. Não podemos permitir erros como Bebiano, Joyce, Janaína, etc. voltem a acontecer nesse governo e só serem notados após sabotarem e criarem um estrago definitivo. Aí, quem era o Feder? O Feder é o cara da Multilaser. E aí, na época, a gente começou a mostrar, né, a capivara do Feder. Quem era o grupo político do Feder? Aí começa aqui, né? Parabéns a Multilaser pela atitude. Multilaser vai doar tablets para a gestão do Dória, né? Mostrar que trabalha meio que parceria. Tudo bem doar lá uns tablets. Aí a gente comentava, né? Não acredito que esse Renato Feder é cotado para o MEC. O presidente Bolsonaro não tem ninguém no RH para ver o currículo dessa pessoa antes. Na parte da economia, já tem um cara que foi diretor-geral do LIDE. Assim não dá, né? E tá ali, né? O maior valor recebido por Dória foi 120 mil. A quantia foi transferida para a conta tucana por Renato Feder em 20 de setembro. Ou seja, doador da campanha. Doador de campanha do Dória. É secretário do Tarcísio. Essa é uma pessoa que o Tarcísio colocaria no MEC? A farsa por trás do chamado ranking dos políticos. Aí que a gente comentava na época porque o Feder, ele era ligado ao Renova BR. Quem tá falando do Rubens Menin, que é doador e tudo mais. O Thiago Mitraldi, né? Mitrô. Não é de hoje que a gente reclama dele. Olha, até o que ele diz, ó. Bolsonaro escolhe Renato Feder para o MEC, mas é pressionado. Ó, se confirmado, Feder, excelente escolha para o MEC. É empreendedor, liberal, racional, dialoga e vem fazendo boa gestão no Paraná. O fato de esquerda e ala ideológica reclamarem só confirma que não estará a serviço de interesses desses grupos. Espero que Bolsonaro confirme a decisão. Fiz dossiê recentemente no dia do lançamento da candidatura do Zema, mostrando quem é o Mitrô, né? Thiago Mitraldi, extremamente próximo do Lema, foto desde 2018, lá um grupo que o Lema financia, enfim. Isso aqui é o quê? Tem aqui uma doação de 125 mil. Não sei. Deixa eu ver se dá pra olhar que essa... Será que eu cortei algum pedaço disso aqui? Não cortei. Não vou saber de que... Teria que olhar isso aqui. Eu não botei esses 125 mil de doações à toa. Quem que recebeu esse dinheiro aqui do Thiago Mitrô? Mas enfim, né? Com a emissora de TV, Dona Costura MRV. Ah, não. Foi Rubens Menin. Recebeu do Rubens Menin. Lembrei. Aí tava ali, né? O Feder.
proximidade com a Fundação Lema. Autoridades brasileiras debatem gestão pública e educação. Aqui está o Molon, Tabata e o Feder. O Feder, com a Tabata, o Molon, lá no Instituto Lehman, né? Eu tinha só algumas coisas do Feder quando o nome dele foi primeiramente cogitado, mas como não se confirmou, deixei pra lá. Olha essa imagem, só gente boa na fundação. Tabata Amaral, Manuela Dávila, Rigoni, Molon e Feder. Não sei se vocês sabem, quem criou o PL 2630 foi a Tabata Amaral com Felipe Rigoni, apresentado depois pelo Alessandro Vieira. E depois começa a ser apensado os outros projetos, como o 3144 da Joyce. Esse é o Felipe Rigoni, era o tucarinha aí da coisa. Ratinho Júnior, eu e o futuro secretário de Educação, Renato Feder, nos reunimos com o empresário Jorge Paulo Lema. Então assim, na época, a direita denunciava o Feder. Hoje é o cara do Tarcísio. Então eu tô colocando isso daqui, né? Não é só pra falar do Tarcísio, mas pra falar assim, qual é a direita que vocês querem construir? É passar o bastão pra quem? Pra isso? Pra o Lema? A gente vai botar o Lema no MEC? Numa promessa de que vão soltar Bolsonaro? Solta primeiro, pô. Aí depois a gente vê. Solta o Jair primeiro, depois a gente vê. Feder foi nomeado para ministro da MFL, ministro da Fundação Lema. Novo nome do antigo MEC, uma vez que será guiado totalmente pela Lema. Feder trabalhou no governo do Alckmin, foi um dos grandes apoiadores de Dória na campanha para prefeito. Vamos ter detonados por Lema, Ayrton Senna e outros. A partir de agora o governo passará a ser elogiado por toda a mídia porque eles conseguiram o que queriam. Aí vem o Amoedo. E o Luciano Huck. O Luciano Huck! Meu Deus, não lembrar. Eu tô falando pra você, cara, isso aqui é maravilhoso. Mas ninguém fala do Tarcísio, não é o Feder, né? O MEC ganha nova chance de coordenar a educação, arma mais poderosa para combater desigualdades, democratizar oportunidades, que a juventude do novo ministro traga modernidade e não insegurança, que não fique mais realista que o rei preso a ideologias regressistas. Uma pessoa que goza do apoio do Lema, do Dória, do Luciano Huck, do Amoedo, é o secretário do Cadeirudo. Ah, meu Deus! Relembrar e viver. Eu falei isso no episódio 260. Eu tenho que manter a minha coerência. Esse aqui eu falei. Procura aí, episódio 260. Vê se eu não falei. Então assim, se eu reclamei isso lá atrás, por que eu não posso reclamar agora? Essa direita que querem construir, eu tô fora. Aí vem o Amoedo. O governo finalmente acertará na escolha do ministro da Educação, caso não ceda às pressões da área ideológica. A direita aloprada salvou o dia. A direita aloprada salvou o dia. Obrigado, Deus. Feder, um gestor técnico qualificado. A MBL também, né? Comentando. Bernardo Kister, vai fazer uma pergunta. Renato Feder defende legalização de drogas? Aí tá ali, o tal secretário do Paraná, Feder é coautor do livro Carregando o Elefante, publicado em 2007, além das privatizações. Aí o Tarcísio fica com tesão, né, Tarcísio? Eita, chega a bola e estoura. Obra defende legalização das drogas e redução das Forças Armadas. Rapaz, velho. Ê, cadeirudo. A época o Silvio Grimaldo não era opositor ferrenho ao Bolsonaro, né? Procura no livro do Feder o capítulo sobre legalização das drogas e descubra por que liberal é merda. 2, porque o PSDB ama o menino rico. E 3, porque tem alguém fazendo o Bolsonaro de trouxa. Deixa eu ver mais. Marisa Lobo, que é lá do Paraná. É o pior nome, um Moro piorado. Ele é contra o Escola Sem Partido. Estou sendo processada por defender Bolsonaro em uma escola e o Feder disse que os alunos estavam exercendo sua liberdade. Colocar a cara do presidente no lixo, a liberdade de expressão. É o secretário Tarcísio, viu? Do Cadeirudo. Rapaz. Ó, Zambelli. Renato Feder defende a escola e o ensino sem ideologia política, qualquer que seja ela. Sabemos que irá trabalhar para formar adolescentes com excelência em português, matemática, ciências e afins. Exatamente o que queremos. Aí isso não aconteceu. Aí na época eu lembrei, isso aqui a gente tava criticando a Zambelli. A Zambelli sempre do lado certo da história, né, Zambelli? É incrível. Aí farra do Decotelli. O Felipe Martins comentava nesse contexto. Deixa eu tentar aqui lembrar, né, o que era. Vamos ler. Compreender as questões morais, culturais e ideológicas que afetam a qualidade do ensino e da educação é um pré-requisito básico
para qualquer pessoa que queira verdadeiramente sanar os problemas que colocam o Brasil nos últimos lugares dos testes internacionais de educação. Ninguém pode se dizer tecnicamente qualificado para o cargo se não compreende os estragos que a doutrinação ideológica, a falta de disciplina e o predomínio de métodos adotados por razões puramente políticas causaram na educação dos brasileiros. Se hoje temos um índice tão baixo de literacia matemática, em língua portuguesa, em outras disciplinas, isso se deve justamente à rejeição das melhores práticas e à instrumentalização das salas de aula para objetivos políticos totalmente alheios aos fins últimos da educação. Então, Felipe Martins era um dos críticos também, né, dessa questão do FEDER. A ala ideológica venceu. A ala ideológica venceu, viu? Fardo Serra. Aí o que é que eu achei mais também, né, nessa minha busca, porque eu fui olhando os vídeos desde o dia 1º, né, desde o dia do Decotelli. Aí eu vou voltar um dia antes, o vídeo 259. Cara, eu vi isso aqui já com outros olhos. Só quero mostrar o primeiro slide. O vídeo começava assim, ó. Olha como o vídeo 259 começava. Isso aqui é do dia 3 de julho de 2020. Carlos Bolsonaro tuitava: agenda pública do dia do governo. Bolsonaro se reuniu com Braga Neto, que é o ministro da Casa Civil, e Mourão recebeu o jornalista Guilherme Amado. Aí o Arthur Weintraub postava, né? O Palácio do Planalto decidiu exonerar Arthur Weintraub do cargo de assessor especial da presidência e indicá-lo para o posto no OEA. A informação foi confirmada à CNN por alguém, né? Aí tá ali, ó. Vão me exonerar, Igor? Suas fontes são quentinhas, né? Conte-me mais. E aí o Carlos Bolsonaro falava, nem seu Gadelha e Amado sabem mais que Nostradamus. Eles sabiam de tudo. Na época o Gadelha tava na CNN. Mas realmente ia rolar isso daí, ia proiar. Mas não era pra falar ainda, né? Pra não rolar perseguição até embora. Aí você pega as datas, né? Você vê, rapaz, que coisa, né? O Guilherme Amado, sempre ele. Aí tem outro vídeo aqui, o anterior foi o 258. O que é que eu achei nesse daqui que eu achei interessante? Que acho que vale a pena a gente olhar. Coisa que aconteceu no governo Bolsonaro. Deixa eu ver. Tá. Deixa eu ver aqui. Ah, já vi. É isso aqui. É isso aqui, ó. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eles não param de mentir 24 horas por dia. Tá ali, ó. SECOM incorporada a Ministério das Comunicações pode causar conflito de interesses. Pasta foi recriada para atender reclamações do gabinete do ódio, liderado por Carlos Bolsonaro, que se sentia vigiado por militares. Aí o Carlos falava assim, ó, rapaz, acho inclusive que o próprio ministro das Comunicações poderia tomar atitude sobre isso. Não adianta deixar as bombas explodirem no colo de quem simplesmente só ajuda 24 horas por dia e leva a porrada de tudo que é lado e não desmentir a mídia tradicional quanto a esses absurdos. O que é que a gente está vendo na imprensa nas últimas 72 horas? Bolsonaro ser metralhado, seus filhos serem metralhados, sabe, mentiras atrás de mentiras em relação ao Flávio, e o Centrão só empurrando nota para emplacar o Tarcísio. Mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa? A ala ideológica só apanha e os bonitinhos seguem calados. Estamos presos no mesmo ponto há mais de 5 anos, porque isso aqui tem 5 anos. Aí tinha essa aqui também. Aí na época, né? Celso de Mello, arquivação de Carlos contra Marcelo Freixo. Aí ela fala, brincadeira, né? Celso de Mello alegou que Freixo está sob unidade parlamentar. Mudou alguma coisa? Quando a esquerda fala qualquer coisa, não pega nada, é imunidade parlamentar. Quando a direita fala, é perseguida. Nesse âmbito também, enquanto arquivava o Marcelo Freixo para blindar ele prorrogava o inquérito contra Bolsonaro. A delegada do caso pediu mais tempo. A delegada do caso, que estava no dia do depoimento do Moro, Cristiane Corrêa, junto com Érica Amarena e Igor Romário de Paula. Igor Romário de Paula, oh, rapaz, enfim, um monte de coisa. Aí tava depois o Moro, na época, difamando o governo lá com o Bozella. Eita, o Bozella, tá sem cargo. Achei que é o Bozella. Ah, não. Tô na dúvida que é o Bozella? Parece o Bozella esse aqui. Não sei se é. Esse aqui acho que é o Liviano. Ele tá lá, Filmora Brasil. E tinha aqui os militares. A ala militar se vê traída.
e discute se segue com Bolsonaro. Lembra de como a ala militar de Assada do Moro ficaram contra Bolsonaro? Pois é, a ala militar, né? Tá aí, tô em crise com essa do Moro. Retirada do apoio do presidente é uma das hipóteses na mesa, né? Se concretizada, pode levar a uma renúncia. Ah, Brasil, viu? Brasil, Brasil. Quem não conhece o que aconteceu, que compre. Aí vem, é o que eu falei pra vocês, foi o dia todo. Prisão de Bolsonaro fortalece Tarcísio contra Flávio. Por quê? Bom, o protagonismo de Flávio em episódios que justificaram a prisão enfraquece a pretensão dele ser candidato. Oi? Pra mim, fortalece. Eu acho que todo brasileiro que soubesse que um filho chamou uma vigília pro pai, longe da casa, e teve isso negado, o direito de falar em Deus, rapaz, eu acho que o brasileiro gosta disso. Pra mim, isso fortalece a posição. Eu acho que o Tarcísio, ele podia abrir a boca pra falar sobre isso, né? Explicar esse caso. Tarcísio não é matemático, bom de distância? Explica aí, Tarcísio. Daquelas tuas aulas aí, ela sabe falar, né? Distância, velocidade de tempo, basicão da física, regra de 3, sem derivada, sem integral. Mostra, explica, Tarcísio. Usa esse canhão cadeirudo. Eu não aguento mais o Tarcísio. Não aguento. Ele não abre a boca, mas ele tá trabalhando nos bastidores. Ele falou com o Gilmar Mendes. Eita. Rapaz, tu já imaginou? Uma coletiva de... Vê se eu tô maluco. Uma coletiva da imprensa, aí senta o Tarcísio, Romeu Zema, Caiado, Jorge Melo, abre uma live em algum canal. Pode ser um canal próprio deles, porque eles têm as redes sociais. Pode ser no Instagram. E aí eles fazem assim um negócio passo a passo, martelando. Pode usar a matéria do próprio Mário Sabino. Faz como eu faço aqui em vídeo, ó. Mostra lá os governadores falando, mostrando os absurdos que são feitos. Relembra essa... Faz um vídeo, igual a gente faz aqui. Pra gente rodar o Brasil. De rodar o Brasil. Aí usa as assessorias de comunicação, as SECONs dos governos, para botar as notas na imprensa. Utilizar da verba de propaganda, porque os governos do estado têm verba de propaganda. Você deve ouvir na rádio do seu estado, quando sai a propaganda. Então você pode falar, irmão, tu vai noticiar na rádio, tu não obriga. Tu não obriga. Tu fala assim, eu acho que seria interessante você falar sobre isso. E eu tenho certeza que rádios diversas, vai falar, cara, o meu grande patrocinador, o governo do estado, como é que eu vou negar um pedido desse? Mas isso não acontece! Porque o Tarcísio, ai meu Deus, ele está ajudando o Bolsonaro nos bastidores. Eduardo Leite concorda com prisão de Bolsonaro do ponto de vista jurídico e lamenta cenário político polarizado. Concorda, gente? O Leite... E ele ainda fala assim, ó, essa direita mais radicalizada, capitaneada por Bolsonaro, nunca trabalhou na lógica para construir realmente esse estado mais leve, mais enxuto, de maior prosperidade para quem empreende. O liberal é ele vai privatizar tudo. Ele vai cortar todos os cargos, mas não venha falar de cortar super salário de ministro do Supremo, que aí todo mundo treme. Aí Tarcísio já tem que tomar o Melprazol. Ixi, já deu dor de barriga. O Caiado sai correndo. O Zema começa a comer cascas com jaca, que banana já tá fácil. Ele come o caroço da jaca por fora. E o Ratinho Júnior liga pro pai. Fala, meu pai, resolve aí por mim que eu me caguei. Ai... Simplesmente trabalhou para tentar destruir o adversário. Foi Bolsonaro que trabalhou para tentar destruir alguém. É mentira atrás de mentira. A gente vive um mundo de mentira, de mentiroso, de gente safada. Aí tá ali, ó. O Eduardo Leite não descartou, contudo... Ele quer ser candidato a presidente, né? Mas ele não descartou o apoio a Tarcísio, ao Ratinho Júnior, a depender das articulações políticas, nas salas escuras com Kassab, regadas a charutos e vinhos caros. Coisa que você não vai ter nunca em sua vida. Quer dizer, né? Bate na mesa. Um dia você vai prosperar. Tem que levar na pirraça e fala que eu tô errado. Fala que eu estou sendo incoerente com o que eu defendi em vídeo no passado. Aécio vai assumir a presidência do PSDB de olho no eleitor que rejeita Lula e Bolsonaro. Top. Vai que é tu, Aécio. Calão, como sempre, resgatando alguma postagem do Olavo. Quem odeia o Bolsonaro, odeia o Brasil, odeia o povo, odeia o bem. Simples, né? Como isso.
Aí, sobre esse ódio, né? Eu falei algumas coisas. Eduardo Jorge. Esse aí lutou contra a ditadura. Ou a dita branda. Dita mole, não sei. Lula e Bolsonaro mereceram a prisão por seus crimes. Isso já é história. Embora com atropelos, a justiça foi feita. Ui, a justiça com atropelos. O que apequena agora o Brasil é o sentimento vingativo de ódio que domina boa parte dos partidários de ambos. É a gente que tem ódio? É a gente que está sendo aniquilado? Afe Maria. Aí o Mafia pergunta, então eu posso considerar que os militares estavam certos em prender os teus amigos na ditadura, né? Já que também teve uns atropelos. Aí não, né? Aí era ilegal. Mas eu acho que eles mereceram ser presos, né? Queriam dar golpe de Estado, você mesmo disse. Aí falando em ódio, Maria. A verdade é que Bolsonaro ajudou a soltar Lula porque achava que ganharia dele, perdeu, tentou armar o golpe, inclusive citando aqueles tontos que foram presos quando micou, foi-se pra Miami. Só se lembrou da turma quando o rojão da prisão se virou pro lado dele. Bolsonaro tá em Miami desde 2022. Desde 2022. Muito antes do 8 de janeiro. Ai, Deus do céu, velho. Foi Bolsonaro que soltou o Lula. Foi Bolsonaro mesmo. Foi o Jair. Aí o Brown falou, dona Maria, se o dinheiro das Torres Gêmeas publicasse notinha de apoio ao Bin Laden, você não ficaria com a pulga atrás da orelha? Relembrar coisa que o povo esquece, né? Moro publica nota de apoio a Fachin, alvo de ataques após decisão sobre Lula. Isso aconteceu no dia. Tweet do Moro na época. Tanto o Moro quanto Deltan Dallagnol saíram em apoio ao Fachin quando soltou o Lula. Eu não vou registrar, não vou resgatar aqui as postagens do Moro e Deltan hoje não, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Bolsonaro ataca Fachin. Quem foi que tirou o Lula da cadeia? Então, e aí? É Bolsonaro que quis soltar o Lula? Moro defendeu o Fachin, Bolsonaro reclamou do Fachin. As pessoas só escrevem o que falou ali, né? Quem odeia Bolsonaro odeia o Brasil. Aí outro exemplo. Lembra que no vídeo de... Eu acho que foi o vídeo de anteontem também. Acho, não tenho certeza. Deixa eu dar uma olhada aqui se foi esse. Lá do pastorzinho. Os dois de teologia. Foi aqui? Não, acho que foi no vídeo de ontem, então, que eu falei desse rapaz. Deixa eu ver se foi aqui o vídeo de ontem. O pastor do MBL. Cadê, senhor? Aqui, ó. O vídeo de ontem. O Iago fazendo uma festa com a prisão de Bolsonaro. Aí o Brown, esse Brown aqui, ó. Ele deu RT nessa minha postagem ontem e apareceu na minha timeline. Vocês aí que conhecem o Alan dos Santos, manda o Alan dos Santos assistir o vídeo hoje a 1 minuto 7 minutos e 50 segundos. Alan dos Santos. Relembre comigo, Alan dos Santos. Quem é Iago Martins, que celebrou a prisão de Bolsonaro? No dia 23 de outubro de 2021, eu escrevia o pastor da turma do Gentili, MBL e Ayan. Aí falavam de você, Alan. Pediram a prisão do Alan. Segundo os colegas que leram o processo, viu? A Polícia Federal pediu prisão preventiva por risco de fuga para algum país que não extradite para o Brasil. Segundo disse o Caian Messina, que leu o documento, a PF viu a possibilidade de uma ação orquestrada contra as eleições aqui, como ocorreu nos Estados Unidos. Há também suspeita de 3 empresas de fachada para receber dinheiro. Além disso, muitas doações idênticas repetidas por meses e altas, 15, 30, 70 mil, muitas não identificadas. Eita, Alan. Nisso tudo, então a Polícia Federal, não o Supremo, viu indícios de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, elisão fiscal, ataques às instituições de modo contínuo, formação de quadrilha e bando, além do risco de fuga para país sem extradição. E só pediu prisão porque outras cautelares foram descumpridas. Cautelares, né? Tava fazendo live, né, Alan? Ainda quero ler o processo quando estiver público. Os dados são do Caian Messina na Band. Um absurdo pastores lamentarem isso como se fosse um risco para a nossa liberdade de expressão. Chegamos em 2025 com a liberdade de culto sendo ameaçada porque fazer vigília agora é crime. E da mesma forma que o Iago reclamava dos pastores, né, terem pena do Alan,
O Iago Martins estava aqui, ó. É hilário ver pastores do Twitter dando pena de Bolsonaro. Só que as pessoas não conhecem o passado das pessoas. As pessoas não conhecem o passado das pessoas. E o chato sou eu, porque eu relembro. Eu não esqueço. Na verdade, é que eu tinha esquecido. Eu sabia quem era a peça, que era do pastor do MBL. Mas quando o Brau deu RTzinho, eu falei, é o Iago. Mas vai mudar. O Cadeirudo vai nos salvar. Cadeirudo vai nos salvar. Comentamos sobre a postagem da Lina ontem, né? Que é o que eu tô falando. Se você explica a história e mostra a injustiça, aqui é uma prova viva de uma pessoa que viu e falou, cara, peraí, eu não consigo mais odiar Bolsonaro. E ela colocou o print e falou, eu defendi o fim do bolsonarismo. Eu falava que Bolsonaro era o câncer, mas eu acordei pra vida. E ela acordou exatamente porque as pessoas estão comentando e não em silêncio como o Centrão. Aí o David Agape, o homem do Twitter Files, da Vazatoga 2, Talhaferro, dentre tantas outras coisas, eu não sabia disso. Aí o Agape diz, ó, eu também. Ou seja, ele também já foi um crítico de Bolsonaro e colocou um tweet ali pra mostrar, eu era crítico. Depois desse tweet, me aprofundei sobre a gestão do Bolsonaro no Fique em Casa, descobri que eu estava errado e Bolsonaro certo. Ainda sou crítico das atitudes do Bolsonaro durante seu governo, mas nada, absolutamente nada, justifica a perseguição brutal que ele sofre. Aí o tweet era assim, ó, e digo mais, se fosse outra pessoa da direita no lugar dele, seria igualmente perseguido. O complexo da censura é um movimento global. O tweet do Agape do dia 9 de setembro. Mas o David tá falando mal do Biruliro só agora. Rapaz, eu desembarquei em 2016, quando soube os detalhes da campanha do Flávio para a Prefeitura do Rio. Por favor, amigos, aproveitem a energia, derrubem logo esse paspalho que não governa já faz mais de 2 anos. PS, eu sou favorável ao impeachment do Bolsonaro desde 2020, por causa de sua má condução do Fica em Casa, mas o lerdo do Rodrigo Maia ficou sentado em cima. Mas acordou. Acordou e hoje, inclusive, está sendo perseguido, né, Agape? Pessoas mudam. As pessoas podem mudar, mas para mudar, ela tem que receber informação para mudar. E quem fica calado atrapalha. Quem fica calado joga contra. Ontem teve a mega reunião. Aquela reunião de fim de ano da Febrabanco, os maiores banqueiros do Brasil. Banqueiros tratam Daniel Vorcaro do Banco Master e Bolsonaro como liquidado. Tava lá, esperando o Calipro na salinha da Febraban. Vorcaro era problema até a liquidação do banco. Agora ele é assunto liquidado. Segundo relatos, fez a coluna. O ex-presidente Jair Bolsonaro, preso no último sábado, também virou no assunto. Da forma como ocorreu, com ferro de solda, não há nem o que falar. Como não? Vai ter muita coisa pra falar, meu banqueirinho. O fato é que os dois casos, Vorcaro e Bolsonaro, viraram assunto de polícia e banqueiro gosta de falar de números e solidez de mercado. Vamos falar de banqueiro Henrique Stetter do Market Makers com Renan Santos e Kataguiri. Eu até retuitei isso aqui no Twitter com a matéria de 2017, né? A Mão Invisível, que falava do grupo de WhatsApp do MBL com a Faria Lima para fazer lobby em Brasília. Estamos de volta em 2017. O Brasil está regredindo no tempo. Os nossos Faria Limers não param. Ainda tem gente que ainda fica nessa, né? Eu revisei hoje um subtema do Atlas de outubro, que era a Faria Lima é Lula. E aí tinha umas postagens do Henrique Stetter lá, falando que Eduardo Bolsonaro é o camisa 10 do Lula. Pra não falar que eu tô mentindo, né? Vou até mostrar que o Atlas aqui agora tá até aberto no computador. Cadê? Faz assim, pronto. Ó. Ele compartilhando aqui, ó. Aqui, o Henrique Stetter. 2 postagens dele, ó. Pai deixando claro que muitos se recusam a enxergar. Tá pequeno aí, mas é a questão lá do camisa 10. Quem não te conhece, que te compre, meu Deus. Falando em banqueiro, falaremos dele. Roberto Campos Neto.
se assumiu como lobista mesmo, estará presente no próximo lead, ele, Roberto Campos Neto, que atuou ferrenhamente, porque assim como o governo Bolsonaro, a administração Trump não é uníssona, tem grupos diferentes, e no Departamento de Estado, o bloco do Marco Rubio não é 100% majoritário, tinha lá a turma do Maurício Claver Carone, que é banqueiro também, né, Banco Mundial, era do BIRD, que o Roberto Campos Neto fez, né, o jogo a jogo ali, tete a tete, pra lascar com o Eduardo Bolsonaro e proteger o Lula e os violadores. E Robertinho, que também está no Fórum Econômico Mundial e no Instituto Milken, que abriu, já tinha aberto, inclusive, as portas do lead do Dória para conversar com a administração americana, estará junto com Michel Temer, o Mota, o Lira. Cadê os irmãos Batista? Não estão aqui, não? Tem nenhum irmão Batista, não tô aqui. Esse evento é fuleiro. Não tem o Dedé e não tem os irmãos Batista. Eu não ia. Um evento que não tem os irmãos Batista e o André Esteves é evento de gente fuleira. Só tem fuleiro. Não vale um peido desse pé. Vocês não valem nada. Eu só vou em eventos que estão ou os irmãos Batista ou o André Esteves. Só. Não me chamem pra outra coisa. A ação do governo Trump e a prisão de Bolsonaro acende alerta no mercado. A sinalização mais sensível para investidores veio do Departamento de Estado. Aí o Renato fala, né, rapaz, estão com medo da conta da estabilidade que escolheram ignorar por anos. A Faria Lima só se preocupa com isso. Se tiver alguma punição e mexer no bolso deles, porque senão pode matar Bolsonaro. E diz, né, eles estão preocupados com a postagem do Landau. Falou lá, né, um monte de coisa. Violadores humanos, enfim. A Embaixada Americana também republicou o conteúdo. O impacto foi imediato. Economistas e gestores viram na mensagem um potencial ponto de inflexão. O temor é que a crítica, em comum em tom e origem, abre espaço para o início de escala diplomática, especialmente se Trump decidir transformar o caso em bandeira política. Entre analistas, o post de Landau foi classificado como um recado duro demais para ser ignorado. Aí no mercado tem alertas, né? Será que tem risco de escalada? Gestores ouvidos ao longo do final de semana reconhecem o desconforto. A avaliação predominante é que a fala de Trump, isoladamente, tem efeito limitado, mas a posição oficial de um alto funcionário do Departamento de Estado eleva o risco de deterioração no curto prazo. A dúvida que circula em mesas de operação é se Washington permanecerá apenas na retórica ou ensaiará medidas mais duras em defesa do ex-presidente brasileiro. Por hora, o mercado monitora. Só monitora. Não vai fazer nada. O mercado não tá nem aí. Né? O jeito tá fora. Vamos agora continuar trabalhando para emplacar o Tarcísio. Repercussões no Congresso americano. Movimento adicional do Departamento de Estado e reações de aliados internacionais de Bolsonaro. E não deu para falar do Messias, mas era isso. O Estado democrático de direito. E eu sou passapanista, né? Eu não baseio os meus comentários em nada, né? Eu defendo o Bolsonaro porque eu sou louco. Bolsonaro tem cada aliado, viu? Meu Deus, era melhor ter inimigo. Era melhor às vezes que fosse inimigo logo declarado, porque aí não surpreendia ninguém. Tem que levar na birra, na piada, na ironia, gente, porque senão a gente surta nesse processo, sabe? É aquela música de Cazuza, né? O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Mas disparo contra o sol, sou forte e sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. De mágoas. Eu sou um cara. Sai de correr na direção contrária, sem pode chegar. Mas se você achar que estão derrotados, sabendo que não estão rolando os dados, que o tempo não para. Dia sim, dias não. Vou sobrevivendo da caridade de quem me detesta, né? Graças a Deus, não. Eu sobrevivo da caridade de quem gosta de mim. E se você gosta de mim, pegando o gancho, fico por aqui hoje. Vou mandar os vídeos que eu dei lá no Telegram, o link tá na descrição. Gostar mesmo do canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro. Se no governo Bolsonaro não pude registrar, os vídeos estão no ar até hoje, mas agora tá registrado de uma forma mais organizada. Quem não viveu o passado, no mínimo, devia refletir sobre o que as pessoas que viveram têm a falar, sabe? Não é birra, gente. É de alguém que já viu esse filme.
E eu acho que eu pude mostrar. Eu já vi esse filme. Eu já vi esse filme algumas vezes. E esse filme segue se repetindo. A direita não tem que ter vergonha de ser direita. Pessoal, como a Jussara falou na CNN, tem gente aí que precisa de Bolsonaro solto pra ser eleita. Esses canais, esses políticos, influenciadores, essas pessoas, gente, só existem por causa de vocês. No dia que vocês falam, eu cansei, não existe. Vocês acham que quantas pessoas serão eleitas se os bolsonaristas não quiserem? Se os bolsonaristas falarem, eu não quero eleger nenhum deputado, nem Eduardo Bolsonaro eu quero eleger. Tu acha que quantos se elegem sem os votos dos bolsonaristas? As bancadas da direita, quantos se elegem sem os votos dos bolsonaristas? O bolsonarismo precisa se valorizar um pouquinho mais, sabe? O bolsonarismo tem que aprender a se valorizar. Aprendam. O Jair valorizava vocês. E muitas vezes quando o povo falava uma coisa, o Jair acatava, né? Porque era um governo do povo. Diferente de governo de iluminados. Mas é isso. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!